Hoje a gente vai falar de como os traumas moldam a personalidade. No vídeo de ontem eu falei sobre o Coringa e hoje eu vou falar sobre o Batman, que é um dos meus personagens favoritos e que, enfim, é, é muito legal a história do Batman, que antigamente a gente via só como um homem morcego, pelo menos eu via o cara rico, o cara que tem poderes, e hoje a gente tem um outro lado do Batman, né? E até os últimos filmes, assim, ó, a partir do Batman versus Superman, e até esse último Batman do Robert Pattinson, eles mostram uma parte mais humana do Batman, certo? Uma parte mais interessante do Batman, e que a gente é chamado a pensar e que se a gente gosta de um personagem, a gente tem muito em comum com ele, né? Muito do que bate com a história dele, bate com a nossa história, certo? Então, o que que leva alguém a se tornar o Batman, certo? E o que que quando eu falo em Batman, eu falo assim, muitas vezes a gente tem esses comportamentos mais lobo solitário, mais aquele cara que quer brigar com Deus e o mundo, que quer se opor às coisas, ou que quer resolver as coisas do nosso jeito. Isso é o jeito Batman de viver a vida, certo? Então, hoje a gente vai falar o que leva alguém a se tornar um Batman e como os traumas podem impactar a personalidade e as nossas escolhas. A história do Batman começa quando ele é pequeno e está saindo de uma apresentação do cinema, cada filme ele mostra uma versão diferente, tá? E os pais dele são assaltados e mortos na frente dele. Então, isso é o que a gente considera um trauma. Um trauma é quando uma pessoa ela passa por algo extremamente impactante emocionalmente e que aquilo gera uma marca na vida dela, uma marca emocional. Então, por exemplo, no caso do Batman, ele vê os pais dele sendo mortos na frente dele. Isso é um trauma. Um acidente automobilístico é um trauma. É, um acidente em casa é um trauma. Tu ver uma pessoa morrer pode ser um trauma. Tu passar por um abuso pode ser um trauma, como a gente comentou no filme do Coringa, né? Então, o trauma de ter e o impacto de ter perdido os pais é o que definiu todo o objetivo de vida do Batman, certo? O que transformou ele nessa busca por vencer, por descobrir e por vencer a máfia, né? Que foi todo um impacto, né? Uma coisa levou a outra, certo? Que levou ele a querer ir para a Liga das Sombras, treinar para vencer essa máfia, vencer o crime, porque ele entendeu que o crime foi o que matou os pais dele. Então, a lógica dele foi que se o crime matou meus pais, eu tenho que encontrar uma forma de vencer o crime. É bem simples e bem básico. Então, às vezes, um trauma ele pode gerar e definir os objetivos da tua vida. Eu nunca vou me esquecer de uma história de uma colega da faculdade que me contou que a filha dela estudava farmácia, se não me engano, e a avó, ou seja, a mãe da minha colega, tinha falecido com uma questão de hemodiálise. E a filha dela estudou toda a parte de hemodiálise e começou a trabalhar com toda essa parte, começou a estudar para como melhorar a vida das pessoas através dessa perda que ela teve, desse trauma que ela teve, de perder a avó. Então, muitas vezes, esses traumas que a gente passa, tá, eles podem definir nossos objetivos de vida. Talvez tu seja médico porque tu perdeu um familiar ou por o teu familiar sofreu uma negligência, certo? Todos os traumas, não todos os traumas, mas alguns traumas vão definir o nosso objetivo de vida, certo? Ou coisas que a gente passou que fazem com que a gente defina nossos objetivos. Eu nunca vou me esquecer que uma das coisas que me fez ir para psicologia foi um carnaval que eu fui e que eu tava lá e a gente tava num grupo muito grande de amigos assim. E aí, cara, começou a dar tiro, porrada e bomba, tipo, amigo meu discutindo com outro, casal terminando, pessoal chorando. Foi um carnaval que foi meio bad vibes assim, sabe? Uns amigos meus passaram mal bebendo. E aí eu me lembro que eu tava sempre na contenção, sabe? Sempre ajudando um, abraçando um, ajudando o outro, levando o outro pra cá, levando um
para comer um cachorro quente, sempre tava na contenção. E aí daí depois daquilo me deu um lapso e digo, cara, por quê? Porque eu me encontrei naquela situação onde meus amigos estavam passando mal, tendo problemas e eu não sabia o que fazer, o que falar. Eu só, tipo, pegava a coisa que estava na minha cabeça e ajudava a pessoa, certo? Eu digo, cara, e se eu descobrir como é que ajudar os meus amigos? Esse foi um dos estalos que eu tive, né? Tipo, por que meus amigos estão sofrendo e como eu posso fazer para ajudar eles a parar de sofrer? Isso com 15 anos de idade. Foi esse um dos meus insights que eu tive. Então, muitas vezes, as coisas que a gente passa na vida definem nossos objetivos futuros, certo? E depois, segunda coisa é a busca por controle de significado. Então, o que acontece? O Bruce Wayne, ele foi criado sem os pais, ele foi criado pelo grande mordomo dele, o Alfred, que foi o cara que instruiu ele, o pai dele. Para mim, o Alfred é um dos melhores personagens, cara, desde aquela série que a série antiga lá dos anos 60 que eu assistia, do Batman. Para mim, o Alfred é um dos melhores personagens que existe. Eu adoro demais o Alfred, porque o Alfred é o cara que ele simboliza esse acolhimento, tá? Assim, desde a primeira vez, assim. Até inclusive na trilogia do Nolan, tu chega a chorar com as falas do Alfred, né? Então o Bruce foi criado sem os pais, ele teve que assumir tudo, ele teve que passar por muitas coisas sozinho. Só que ele canalizou a dor dele para a missão dele. Então, muitas vezes o que nos traz felicidade na vida, segundo a psicologia positiva, é a busca por significado. Quando a nossa vida tem um significado, a gente é feliz. E o Bruce Wayne pegou aquela dor que ele tinha e transformou num significado, em salvar pessoas. E é por isso que ele faz as coisas com tanta energia, com tanta força, que ele vai, se ele tem que bater, se ele tem que quebrar os caras, ele quebra, porque aquela energia, aquilo tem um significado para ele. E olha só que interessante, né? Quando a gente traz significado para as coisas, a gente ganha muito mais energia, tá? E por último, né, os perigos de reprimir as emoções. Então, existe um aspecto, né? Por que daqui a pouco o Bruce Wayne não buscou trabalhar com caridade e foi matar gente, quebrar o pescoço e, enfim, e bater nos caras, né? Porque é o perigo de reprimir as emoções. Às vezes a gente tem emoções e a gente reprime elas, a gente joga elas para baixo do tapete. E isso gera muitas coisas disfuncionais, tanto para dentro, como às vezes doenças físicas ou mentais, como para fora. Então, ali toda essa parte violenta do Bruce Wayne é essa repressão das emoções que ele tem, que ele reprimiu de muito tempo, de sentir essas dores, e muitas vezes o Alfred ele mostra para ele, cara, olha o que tu tá fazendo, tu não tá te cuidando, tu tá passando toda a madrugada combatendo crime, no outro dia tu tem que acordar cedo. Então, reprimir as emoções nunca é bom. Tá? Então, uma forma para não reprimir as emoções é sempre que tu tem uma emoção, buscar, pensar que emoção que é, buscar dar um nome para essa emoção e por que tu tá sentindo. E depois tu vai tomar alguma atitude em relação àquela emoção. Então, se eu estou sentindo tristeza, o que eu estou pensando sobre essa tristeza? E como eu posso lidar com ela? Isso é uma forma de trazer a emoção à tona, não deixar que ela te tome e aprender a lidar com ela da melhor maneira possível, tá? Então, com isso, né, a gente consegue aprender muito com Batman, né, sobre os traumas, sobre a nossa parte escura, sobre a nossa parte traumática e como transformar esses traumas numa missão, em algo maior, em algo que possa ajudar as pessoas, que possa nos engrandecer e possa nos trazer significado. Uma das estratégias mais saudáveis para ressignificar as dores do passado é fazer terapia. A psicoterapia ela te ajuda muito nesse processo, a pegar essas dores do passado, trazer um novo significado e mudar as coisas que são disfuncionais na nossa vida. O que tu acha da jornada do Batman? Comenta aqui embaixo.